de vocês e como que está chegando a aula até vocês? Aqueles que podem, aqueles que querem. Bom, a gente tenta fazer a melhor forma assim para a gente então ter o melhor resultado, o melhor rendimento, né? Seria nessa de garantir que esse espaço aqui online seja um espaço muito próximo daquilo que seria o presencial, né? Porque é uma situação presencial. Estamos presencialmente, eu e vocês, nesse mesmo momento, nesse mesmo horário, tendo a atividade, essa atividade específica de ensino-aprendizagem, né? Nós vamos então prosseguir com nossos estudos sobre Platão. Especificamente hoje um tema de Platão, né, assim, a partir de Platão, que é a teoria do conhecimento, né? Então, como que a gente adquire o conhecimento segundo Platão? A gente já viu na aula passada, ou nas outras aulas, né, que para Platão existem esses dois mundos, o mundo das ideias e o mundo sensível. E com base nessa situação, a gente percebe em Platão que para adquirirmos conhecimento, a gente precisa acessar ao mundo das ideias. Nós precisamos nos elevar ao mundo das ideias, entendeu? E isso é um processo. Isso é uma situação que a gente faz à medida que nós vamos nos liberando para isso. Porque na nossa vida toda, o que a gente mais faz é nos aprisionar, né? A gente cria raízes, a gente estabelece padrões, a gente determina situações. Então, ou seja, a gente faz um processo muito comum, muito repetitivo, de manter a vida como ela tem que ser, né? Estabelecido aí. E aí, para Platão, no processo de você adquirir o conhecimento, você precisa, então, se desprender, você precisa, então, evoluir, você precisa, então, ser conduzido a um outro nível. Percebe? É mais ou menos nesse sentido. Está ficando claro o que eu estou falando até aqui ou está confuso, gente? Tá dando pra entender. Certo. Então, eu gostaria que vocês fossem manifestando aí, não sei, tem o joinha aí para dar, tem uma palminha, o coraçãozinho, a carinha feliz. Não sei se no Teams de vocês já aparece essa coisa, né? No meu aqui aparece, tem como O fazer meu umas aqui aparece reações, só o erguer a mão. só a mãozinha, né? Então ainda É. vai ser atualizado ainda. O meu atualizou sem eu pedir, foi automaticamente, tanto no celular quanto no computador, aparece essas O reações meu aí. atualizou, só que daí depois o aplicativo não entrava. Eu tive que desinstalar e depois, na hora que eu instalei de novo, aí não atualizou. Ainda está adaptando ainda, né? Eu uso o Teams tanto aqui quanto lá na faculdade, eu uso todo dia, então assim, acaba que é sempre. Bom, enfim. Mas aí vocês sabem outras formas de manifestar, só ligar o áudio mesmo e pronto, né? E falar aquilo que vocês quiserem e achar interessante. Então eu vou começar aqui mostrando para vocês uma imagem. Bom, se você anota aí, por favor, então, o tema da nossa aula hoje é Alegoria da Caverna. Eu vou colocar aqui para vocês. Então, o nosso tema hoje, Alegoria? Alegoria da Caverna. Então, deixa eu abaixar aqui a imagem um pouquinho para colocar o título da nossa aula aqui, que é Alegoria da Caverna. Alegoria é um gênero textual, né? Sua professora aí de produção de texto deve ter trabalhado com vocês, ou em algum momento você trabalhar alegoria. Então, é uma construção parecida com aquelas parábolas do Evangelho. Quando o pessoal perguntava para Jesus, o que vai acontecer quando a gente morrer? Ele falava, olha, um, havia um fazendeiro e ele tinha um peão que era assim, assim, assado. Então, ou seja, contar uma história, mas na verdade o significado primeiro era o outro, era uma coisa mais profunda que essa, entendeu? É o que vai acontecer aqui, ó. Essa aqui é uma imagem. O Platão não desenhou essa imagem, ele escreveu no livro A República, um livro que ele tem chamado A República, e nesse livro ele fala: imagine vocês uma caverna. Imagine vocês uma caverna. E nessa imaginação dessa caverna, né? Então ali ele foi construindo todo esse desenho aqui, mas esse desenho foi feito por uma outra pessoa com base naquilo que está escrito no livro dele, certo? Certo? Certo. E aí, com essa caverna que você está vendo aí,
Alguém de vocês poderia me descrever o que está vendo? Nos mínimos detalhes, os itens aí. Tem uma caverna e para um lado dela, ali de fora parece um deserto. E se você entrar pro outro lado, é mais a fundo na caverna, onde tem umas pessoas escondidas na parte de baixo, que eu não sei de quem que tá se escondendo. Tem fogo. Acho que só isso que eu vi. Eu acho que essas pessoas estão se escondendo desses cavaleiros aí, ó, que estão passando. Tem bem. um desenho lá, eu acho que é um desenho, ou uma sombra lá atrás também, professor, de um cavalo, de um soldado, de um passarinho, eu acho, de um cachorro, parece. Ah, agora que eu entendi, professor. Essas pessoas que estão aqui desse lado da parede, elas estão fazendo uma sombra com os bonequinhos para parecer que são cavaleiros, né? Isso, o que você está vendo aqui, né? No fundo da caverna, é uma sombra desses objetos que está só. Oi, joia. Esses objetos são apenas aqui, olha, estão sendo carregados aqui, né? E está projetando a sombra deles aqui no fundo da caverna. O que está produzindo essa sombra? É esse fogo que está aqui, né? Esse fogo acaba fazendo com que a iluminação aconteça. Aí tem esse muro. Esse muro tem que ser considerado, né? E você Ô, tem pessoas professor, aqui. mas Sim. e por que essas pessoas embaixo aqui tá deitada no chão se escondendo? Elas não estão escondidas, Renato. Elas estão aprisionadas, elas estão com correntes aí presas. Então, na fala do Platão, no livro dele, imagine vocês uma caverna, no interior dela tem homens acorrentados, e eles estiveram acorrentados ao longo da vida toda ali, acorrentados. E aí tem, atrás de uma pequena mureta, você tem pessoas que estão se movimentando, estão emitindo sons e ruídos, levando consigo objetos de alguns, imagens ou de alguns objetos. O fogo na entrada da caverna faz-o refletir no fundo da caverna essas sombras, mas o danado é que essas sombras estão se movimentando, que as pessoas estão movimentando aqui, a sombra se movimenta aqui. Essas pessoas aqui emitem som. O som na caverna, ele faz um eco e bate na parede e volta no ouvido dessas pessoas aqui. Essas pessoas, então, estão vendo a sombra se movimentando e estão vendo a sombra emitindo som. Sabe, além de estar se movimentando, elas estão conversando, elas estão fazendo barulho. Essa é a primeira parte. Ela está clara para todo mundo? Todo mundo conseguiu ver isso? Conforme essa orientação? Tem mais partes, tá? Vamos ler esse ponto aqui, ó, de forma bem mais sistemática aqui. Nós ainda temos que terminar de olhar lá, tá? Nós não terminamos de analisar a imagem. Só essa primeira parte da estrutura dela aqui. Pessoas aprisionadas, sombras, fogo, projeção no fundo da caverna. As sombras estão se movimentando, porque as pessoas estão se movimentando, e o som está reverberando. O som está chegando aqui na cabeça, no ouvido das pessoas. Então veja bem, essa metáfora, ela faz parte de um diálogo. Esse diálogo está escrito num livro, o livro chamado A República, é o livro 7, do autor que nós estamos estudando aqui agora, que é o Platão. Nós não temos esse livro completinho que a gente pode pegar, porque, veja, lembra de quando esse livro foi escrito? Cerca de há 2.500 anos. O Platão é lá quase o século V a.C., né? Então, ou seja, é um livro que não existe mais, mas tem algum fragmento ou outro dele por aí. Nessa obra, Platão fala de teoria do conhecimento. Okay? Então, veja mais uma vez aqui nessa imagem, retomando a imagem. Aqui tem um processo de conhecimento. Esses homens que você está vendo aqui, olha, não são os mesmos que estão aqui. Você está percebendo? Aqui é um estilo de pessoas e aqui é um estilo de outra pessoa. Esse que você está vendo aqui na saída da caverna aqui, até saindo da caverna, olhando aqui toda essa luminosidade aqui, o sol e tal, esse é um dos que estavam aqui. E ele conseguiu se soltar e conseguiu vir para cá. Beleza, meninos?
Beleza, meninos? Beleza. Ok. Então, essa história é uma história que está escrita no livro do Platão, A República. Aí, agora veja bem. Essa analogia, essa história, conta a história de homens que viviam dentro de uma caverna. Lá, eles passaram toda a vida acorrentados de frente para o fundo da caverna. Seu único contato com a luz vinha de uma fogueira que produzia a sombra das pessoas que por ali passavam. Dessa forma, os homens acreditavam que aquelas silhuetas eram a realidade. Então, olha lá. Aqui passava as silhuetas, que aqui é a sombra, tal, né? Esses homens aqui só via isso. Então, era verdade, é isso daqui. Pessoal, o que vocês acham do que nós estamos falando até aqui agora? Vou apagar tudo aqui para a gente... O que vocês estão achando dessa história? Isso deles ficar a vida inteira acorrentado olhando para esse trem é muito ruim, hein? Credo, que horrível. Com certeza. Mas se acostuma, Mas né? isso não tem alguma coisa a ver com eles não quererem mudar? Tem tudo a ver, porque se eles quisessem, eles pelo tentaram. menos dificultaria aquela situação ali, né? Então, ou seja, se acomodaram. Se acomodaram. Eles E outra coisa, vendo uma mas coisa que não precisava acreditar naquilo, mas eles, por causa que eles estão vendo, eles não abrem a visão para outras coisas. Seria tipo isso? por aí, estão presos lá porque é isso que foi apresentado para eles, né? E eles simplesmente seguem nessa mesma linha, nesse mesmo pensamento, nesse mesmo entendimento das coisas que estão ali. E aí, mesmo sendo ruim, se acostuma, né? Dá para se acostumar com aquilo que é ruim, mesmo sendo ruim. E aí, tende como algo normal. Mas não foi só isso, viu, gente? Teve esses que se escaparam, né? Nós temos esses aqui que conseguiram escapar. Na verdade, vamos pensar em um que escapou e o que aconteceu. Vamos seguir na leitura e depois a gente volta no entendimento daquela questão lá. Contudo, um dia, um deles conseguiu se soltar e foi para fora. A princípio, a luz solar, as cores e formatos que ele viu o assustaram, porque ele era acostumado a ver apenas as sombras lá no fundo da caverna, projetadas. E a forma que elas se movimentavam era bem diferente da forma que as coisas aí no mundo real, né, no mundo do lado de fora da caverna, são. Fazendo com que o homem quisesse voltar para a caverna. Ou seja, isso aqui está muito perigoso, né? Ô Guilherme, pensa bem, você, por exemplo, acostumado aqui em Porá, eu não sei se você já foi em cidade grande, tipo Goiânia ou São Paulo, cidades maiores, não sei se você já foi. Já foi em São Paulo? Tá, né? Então pensa você acostumado aqui em Porá, né? E aí você cai lá em São Paulo. A vontade de voltar para trás é muito grande, né? Por conta de toda aquela muvuca, aquela correria, e metrô, e aquela coisa na velocidade toda, né? Naquela situação ali. Entendeu? É mais ou menos um pouco semelhante a essa situação aqui. A pessoa foi ver a vida fora da caverna e ela é acostumada a ver apenas aquelas coisas lá no fundo da caverna, aquela sombra, e sombra não tem cor, né? Quisesse voltar para a caverna. Portanto, ele tem a opção de se adaptar à nova realidade, ele pode muito bem ficar nessa realidade nova, com muitas cores, formatos diferentes, ou ele tem a opção de voltar para a escuridão da caverna. E aí, com o tempo, ele se acostuma. Ele se acostuma tanto a ficar fora da caverna, com novidades da vida, etc., como se acostuma a voltar e ficar lá na caverna. Não é verdade, gente? Gente, é verdade ou é mentira? Entendeu? Certo. Então, olha, essa que é a questão que está aqui. Vamos voltar de novo para a imagem para a gente ver o que está acontecendo aqui, né? Olha o ex-prisioneiro. Aquele que conseguiu sair de verdade aqui desses grilhões. Então, esse ex-prisioneiro, eu quero que vocês já vão preparando aí, quem tem Jamboard, né? Vocês vão colar aqui para mim
eu vou perguntar para vocês o que nos aprisiona. Vou pôr lá no primeiro, né? O que nos aprisiona hoje? O que nos aprisiona atualmente? O que pode ser para nós atualmente essas correntes que estão nos prendendo dentro da caverna, fazendo que a gente veja apenas a realidade lá dentro da caverna? O que nos aprisiona atualmente? E vocês podem colocar aqui, ó, tipo a stick note, né, no maisinho lá, ou até mesmo a nota autoadesiva. Vamos participar disso? Professor, Sim. então, por mais que eles conseguissem se soltar, eles acabavam voltando porque eles ficavam com medo da realidade? Não, a possibilidade podia acontecer do sujeito querer voltar, né? Podia acontecer, como pode acontecer conosco. Nós descobrimos uma nova verdade aí ou uma nova situação, a gente quer voltar. Mas com certeza alguém saiu e não voltou, porque aí a nossa humanidade ela evoluiu de alguma forma. E está evoluindo o tempo todo. Está tendo mudanças, entendeu? Isso aqui é uma alegoria para que você pense a sua realidade, né? Com o exemplo que está aí nessa imagem aí. Entendeu, gente? Entendi. Tem gente falando que a aula bugou aqui. A Mariana está na aula? Mariana está na aula ou não? Mariana Dutra? Tá, entra aí, por favor, no link que eu mandei no grupo do WhatsApp aí do primeiro ano. E vamos tentar fazer essa questão que eu falei. O que nos aprisiona atualmente? Se tiver dificuldade, fala. Tem gente entrando já. Você pode escolher. Se tiver no computador, é o quarto. Nota autoadesiva. Se tiver no celular, você vai clicar aí no lapisinho, depois em mais e stick Professor, note. aparece para instalar o aplicativo. Aham, tá aparecendo para instalar um Quem, não- aplicativo. quem quiser usar tem que ter instalado. Se não tiver instalado no celular, aí não tem como usar. Mas se instalar, isso aí é um aplicativo do Google mesmo, tá? Não tem problema. Mas Aí tem uma tem que pessoa que... baixar para poder entrar? para Professor quiser Caio. usar, né? Ou então só ver aqui na minha tela mesmo. Mas se você quiser participar, você tem que ter ele instalado no seu computador, no seu Professor telefone. Caio. Sim. Fora do assunto aqui, aquele negócio que tá lá no grupo de inscrição para canto lá, é obrigatório ou não? Ou é só se quiser participar? Não, aquilo é um concurso. Você participa se é um quiser. concurso. É. Então tá bom. Professor, é no Tzinho lá, né, que faz o textinho respondendo a pergunta, É no... Você está no celular ou no computador, Guilherme? computador. Não, então é 1, 2, 3, 4. É o nota autoadesivo. Lado esquerdo, o quarto. No Tzinho é para escrever texto, tá? Achei. O senhor falando de São Paulo aí, né? Eu vim de lá. Na Vim de capital? Ribeirão Preto. É, Hum, nasci lá. Ribeirão é uma cidade grande. Conheço lá. É, já tá melhor que eu. Uhum. Nasci lá e nem conheço a cidade. Saí de lá com 6 meses. Ixi, Maria. Ah, não, então a experiência que eu falei vale também para você. Gente, eu tô vendo que tem umas 4 pessoas aqui já no Jamboard. Então escreve aí, ó. Quem tá com o celular, você vai no maisinho, né? Aí depois do maisinho, você... Não, no lapisinho primeiro. Se você não tiver o lapisinho, já pode ir direto no maisinho, né? E aí coloca stick note ou nota autoadesiva. Alguém está com dúvida? Alguém está com dúvida? Ninguém escreveu nada ainda, gente. Estou esperando vocês escreverem. Estou escrevendo. Cortou. Estou escrevendo aqui. Ah, ótimo, então.
Respondi lá. Apareceu aqui. Chegou aqui o não pensamento fora da caverna. Isso nos aprisiona, né? Então pensa, o que nos deixa preso é pensar que não existe outra coisa além daquilo que a gente já vive, daquilo que a gente já está. Que é a mesma coisa que foi dita aqui pela segunda pessoa, os nossos costumes e nossas crenças, né? Então já nos disseram, tem que você acreditar em Deus, tem que seguir essa religião, tem que fazer algumas coisas aí, e essas coisas nos deixam sempre aprisionados, não é verdade? Assim, é um pensamento que tem que ser bem avaliado, né? Que, tipo assim, eu não posso chegar, não é porque eu sou cristão que eu tenho que fazer o meu virar o certo. Que nem se eu sempre falo nas aulas, não tenho que forçar a barra, não é porque eu acredito em alguma coisa que todo mundo tem que acreditar na mesma coisa, exatamente. Ô, Guilherme, mas estruturalmente as religiões fazem isso o tempo todo. Sabe, as instituições estão postas aí justamente para fazer isso. Olha, aqui é o caminho da verdade, aqui é o certo. E se você, enquanto estiver fora daqui, você está errado, né? Aí você, enquanto a pessoa inteligente que você não precisa fazer dessa mesma forma. Mas no nosso meio, nós estamos cheios de situações assim. E aí, por que você tem que fazer a coisa certinho? Do jeito que mandam. Olha que é o que a pessoa acabou de colocar aqui pra gente. Porque nós temos medo de ser julgados pela religião. E aí a instituição, quando quer nos mandar, quando quer nos obrigar a fazer alguma coisa, a primeira coisa que ela coloca na gente é medo. Medo do diferente, medo da outra situação. Pensa aqui, gente, esses homens aprisionados, eles tinham medo de sair da prisão. Aí o cara que saiu, conseguiu ver a luz do sol, ele tinha medo de ficar na luz do sol, medo das cores, medo da nova realidade, a vontade dele era... Aí aquela questão, não sei quem fez o comentário, né? Não sei se foi a Renato ou a Alana, então... enfim, não sei quem fez o comentário. Mas então ele voltou, não, pode ter voltado, não necessariamente tenha ficado lá fora, mas ele teve medo. Medo do que o Guilherme está falando para a gente, medo diferente, e o que a pessoa acabou de colocar aqui para a gente aqui nessa notinha rosa, medo de sermos julgados. E esse julgado é por vários sentidos. Né? Alguém está escrevendo ainda aí? Sim, pode falar. Isso também, tipo, é uma questão de hábito, né? Se a gente quiser mudar, temos que mudar nossos hábitos, senão se a gente ficar sempre fazendo a mesma coisa, a gente não sai do lugar, né? Então isso também nos aprisiona, né? Assim. A mudança de atitude, né? A não mudança de atitude nos aprisiona, é isso mesmo. Uhum. Então, agora, o que acontece? Nós temos aí os nossos vícios, sabe? É essa manutenção dessa situação da forma que ela está. E esses vícios, essa situação toda, nos vem como os padrões, né? Quais são os padrões sociais? Sabe? Padrões sociais. Como que eu preciso ser ou o que eu tenho que ser para ser feliz? Vamos fazer uma listinha aqui bem rápida? Vamos só digitar mesmo. Ou se quiser escrever aí, pode escrever no Jamboard. Mas o que nós temos que ser? Para a gente ser feliz, conforme o padrão social estabelecido. E normalmente a gente não aceita, ou a sociedade não aceita quem é o contrário desse padrão. Como assim, professor? Tipo, padrão estético? Pode ser também, estético, social, econômico, financeiro. Eu acho, me corrija se eu estou errado, basta você ser rico, basta você ser magro, basta você ser branco. E está resolvida a situação. Sim, mais alguma coisa, Guilherme? Eu acho que isso é totalmente errado, professor. Também acho. Com certeza, né? Também acho, mas é isso que está posto na sociedade ou isso não está posto na sociedade? Tá, mas eu acho que só rico já é suficiente. Ah, tá. Que aí já resolve outras coisas, né? Aqui alguém colocou ter bens. Aqui.
são os padrões, né? Que aí um compensa o outro, né? Um tenta compensar o outro para se estabelecer e para ter lugar no espaço social que nós estamos vivenciando aí. Mas isso, o que a Renata acabou de falar aí, ó, eu acho totalmente errado. Foi perfeito dentro da teoria que nós estamos estudando. Por que é totalmente errado? Porque isso aqui é pra gente o quê? Prisão. Mas, Nós ficamos aprisionados nesses padrões estabelecidos pela sociedade. E a gente nem vive com qualidade. Vive a vida toda querendo chegar nesses padrões postos aí. E sabemos que poucos vão ter tudo isso aqui. E somos fadados à infelicidade. Não, e os que têm ainda são julgados até uns momentos, porque aí todo mundo fica olhando pra ele e fala assim, moço, como é que ele conseguiu tal coisa? Tipo assim, alguém vai lá, arrisca, às vezes pega um empréstimo com o banco, qualquer coisa, monta alguma coisa, cresce. Tem pessoa que fica procurando, nossa, como é que ele tá ganhando tanto dinheiro? Fica procurando coisa por fora, sabe? Não vê a realidade, que ele trabalhou à noite, dia, para conseguir o que ele tem hoje. Aí, tipo assim, você pode até tentar alcançar os padrões. Quando você consegue os padrões, você é julgado do mesmo jeito, como se você não tivesse. Pois é, mas aí tem que saber se tem sentido a gente ficar mantendo esses padrões. Tem sentido isso? Na sua opinião? Nenhum. Ficar correndo atrás Eu penso assim, professor, o que tipo assim, o que adianta a gente seguir esses padrões e não ter felicidade, não ter alegria para poder viver a vida que a gente leva? Pois é. Interessante. Boa reflexão para se fazer aí. Eu vou revogar aqui o poder de vocês de mexer aqui no Jamboard para a gente passar para o último slide, a última parte do texto, né, que eu preparei para a gente ver hoje. Já estamos chegando no final já da aula. Olha só. O ex-prisioneiro... Travou? Assim, o ex-prisioneiro, quando é inteligente e descobre alguma coisa, né, volta à caverna para contar o que viu e para quê? Libertar os prisioneiros que estão lá. Então pensa, alguém que superou esses padrões, alguém que superou a religião, alguém que superou a tradição e os costumes. Pensa isso, gente. É a alegoria para a gente pensar na nossa vida, tá? Porém, por não conhecerem outra verdade, tipo, você se libertou da religião e você volta lá para falar para os religiosos, olha, gente, seus amigos religiosos, por exemplo, tem outra verdade mais interessante, tem outra situação. Por eles não conhecerem a outra verdade, eles vão te chamar de louco e não vai acreditar naquilo que eles ouvem de você. E aí, o perigo maior para ele se proteger da insanidade, do perigo de ser louco também, eles podem podem matar você por trazer essas ideias totalmente fora do padrão. Pois o padrão é esse, temos que seguir o padrão. Agora, se vem falar que não tem que seguir o padrão, você só pode estar doido. É melhor te matar para você não ficar atrapalhando o nosso desenvolvimento. E aí, gente, o que vocês acham disso? O Platão vai mostrar para a gente, então, a alegoria da caverna. Nós vamos ter mais uma aula ainda sobre esse assunto, né? Que aí é esse processo de você se desprender das correntes que te aprisionam, para que você possa avançar para a chegada de um conhecimento no mundo das ideias. Que é o conhecimento Platão tenta tirar a gente de dentro da caverna, né? No caso. A ideia é essa. A ideia é essa. Seria ele ou Sócrates, né? Ele conta a história de Sócrates. O Sócrates foi um que saiu da caverna e conseguiu encontrar a verdade lá fora. E está o tempo todo tentando ajudar os outros a sair. Só que os outros, o que fizeram com ele? Condenaram-no à morte. Pois é, professor, isso acontece muito, né? Por exemplo, antigamente, quando tipo, as mulheres eram consideradas bruxas, né? E queimadas, tipo, toda vez que alguém é por fora do padrão, acontece alguma coisa assim, né? E as mulheres eram o quê? Cientistas, né? Elas só eram cientistas.
Mas, na verdade, como era uma coisa diferente, né? Ninguém era acostumado só a fazer rezas e algumas coisas. Aí chega alguém fazendo uma química um pouco mais elevada, é bruxa, é do demônio, tem que matar. É isso. Gente, chegou o final desse momento hoje, né? Semana que vem nós vamos ter 10 minutos a mais de aula, que vai passar para 40 minutos, né? Normal. E aí a gente segue estudando e tentando sair da caverna, né? Tudo bem? Ok. Aí Certinho. as aulas vai acabar 12h10, professor? Parece que sim. Mas vai ter um informe aí, vocês vão receber direitinho. Então, boa tarde, tudo de bom para vocês. Tchau, tchau.